Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanta Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhakta Vihina Yaparada Lakshaya Shiptascha Kamadhi Tarangamadi Kripa Maikam Sharanam Prapanam Inde Namaste Charanam Jami Radham Aravinda Netram Smaram Radham Madhura Smatasam Vadami Radham Karuna Dharadam Tato Mamanyasti Gati Nadham Jai Shri Radhe. Então continuamos com a leitura do belíssimo A Essência de Todos os Conselhos do nosso eterno e amado Srila Gurudeva, em que ele comenta praticamente cada sílaba do texto maravilhoso de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada chamado O Néctar da Instrução. Então nós paramos aqui em que Srila Gurudeva continua analisando o shloka número 5 do Upadeshamrita e depois analisa o shloka número 6. Então o Gurudeva está dizendo que ninguém deve se tornar mestre espiritual a menos que esteja na plataforma de Uttama Adhikari. A menos que ele seja Uttama Adhikari, não pode satisfatoriamente responder a todas as perguntas. Se dois pontos são contraditórios, ele não pode harmonizá-los. Como pode ele ajudar aqueles devotos que estão num dilema sobre o que fazer e o que não fazer? Ele diz que quando alguém alcança a plataforma de Uttama Adhikari, pode iniciar e, na verdade, está qualificado para pregar. Caso contrário, não pode realmente realizar essas atividades. Nós vemos os resultados de pessoas desqualificadas que atuam como gurus. Alguém vai e aceita discípulos. Então, uma devota muito linda aparece e ele se envolve com ela. Ele abandona sua posição de guru e vai embora com ela. Às vezes, nem se importando de se casar com ela. Nós temos visto muitos exemplos de devotos envolvidos em arrecadar dinheiro e autolouvor e essas coisas assim. Aí o Deus pede para ele continuar lendo. O devoto, o Vaishnava neófito, ou Vaishnava situado na plataforma intermediária, também pode aceitar discípulos, mas esses discípulos precisarão estar na mesma plataforma e deve-se compreender que eles não podem avançar muito bem na direção da meta máxima da vida sob sua orientação insuficiente. Sim, Gurudeva diz, devemos explicar algo a esse respeito. O Prabhupada está apresentando um tema muito importante. Ele está explicando que se alguém for iniciado por um Vaishnava neófito ou um Vaishnava na plataforma intermediária, ou seja, se alguém for iniciado por um Kanista Adhikari ou um Madhyama Adhikari, esse discípulo ele deverá estar na mesma plataforma do que seu guru. E deve-se entender que esse discípulo não poderá avançar muito bem na direção da meta máxima da vida
sob a orientação insuficiente de tal Guru. Aí Gurudev fala assim: devemos explicar algo a esse respeito. Um Uttamadhikari como Narada e outros é de fato Guru, mas às vezes um Madhyamadhikari ou um Guru Uttamadhikari que desce a etapa ou desce ao patamar de Madhyamadhikari depois de ter se tornado versado em todas as espécies de Siddhanta, Shastra Siddhanta, e a sua fé está bem espessa, bem forte. Não entendi essa frase. Deixa eu ler aqui de novo. Primeiro ele diz que um Uttamadhikari como Narada e outros Uttamadhikaris são gurus mesmo, gurus de verdade. Mas às vezes um Madhyamadhikari ou um guru que é Uttamadhikari, mas atua no patamar de Madhyamadhikari, depois que ele se torna bem versado em todas as espécies de Siddhanta, Shastra Siddhantas, ele começa a iniciar quando sua fé está bem espessa, bem forte. Talvez ele esteja no patamar de Madhyama ou Madhyama Uttama. Nesta fase, ele pode iniciar um número limitado de discípulos, não muitos. E com muito cuidado, ele deve escolher discípulos que estejam na mesma plataforma. Que plataforma? Plataforma Madhyama. O Gurudeva está falando de algo muito sério aqui, né? Ele considera algo sobre si mesmo. Eu ainda estou em Madhyama. Não sou elevado e não posso ajudar muito a meus discípulos. Ele deve entender sua posição assim, pensando: agora não há Vaishnavas de alta classe disponíveis, por isso eu vou fazer esse serviço. Simplesmente entregando cartas como um mensageiro, como um carteiro. Então, o Deus está explicando: se não há a presença de Uttamadhikaris, de grandes Mahabhagavats. Então, um Madhyamadhikari que já está na posição de Madhyama ou Madhyama Uttama. Porque cada posição ou cada estágio entre esses três estágios, né, Kanistha-adhikari, Madhyamadhikari e Uttamadhikari, se subdivide em mais três. Então, por exemplo, você tem Kanistha, Madhyama e Kanistha Uttama. Depois, Madhyama, Kanistha. Madhyama e Madhyama Uttama. E depois, Uttama, Kanistha, Uttama, Madhyama e Uttama Adhikari. Então, o Gurudeva está falando daquele que é Madhyama ou Madhyama Uttama Adhikari. Que esses podem ser como mensageiros do Uttama Mahabhagavata. E esses devotos que iniciam, que tem esse adhikara, devem entender em que fase estão e não devem ter orgulho. Estou iniciando lakhas e lakhas de discípulos. Caso contrário, quem fizer isso cairá. Na verdade, quem faz isso já é caído. Isso para não falar de chegar a cair. Se ele é humilde, ele pode avançar até a posição de Uttamadhikari. E com certeza, muito em breve, ele será capaz de realmente pregar e iniciar. Deve-se compreender que seus discípulos não podem avançar muito bem em direção à meta máxima da vida sob sua orientação insuficiente. O seu progresso será muito limitado.
Ele deve saber isso. Quem deve saber? Qualquer Madhyama, qualquer devoto Madhyama ou devoto intermediário que esteja dando iniciação, ele não deve ser orgulhoso pensando: eu estou no mesmo patamar que Nityananda Prabhu e você deve me obedecer assim como a Nityananda Prabhu. Isto será uma ofensa. Ele deve saber que não é como Rupa Goswami ou Nityananda Prabhu. Ele não deve ter esse orgulho falso. Ele deve sempre se dar conta de sua própria posição e deve orar: eu sei, eu estou apenas ajudando esses discípulos um pouco. Mas nós observamos que muitos discípulos aceitaram semelhante guru. Tendo feito cerca de 2.000 discípulos e se considerando Bhagavan, então o que acontece? Ele vai para o inferno. Por isso, não devemos pensar: eu me julgo na mesma posição de Nityananda, Sakshat Daritana Samasta Shastra. Eu sou essa pessoa, Sakshat Daritana. Mas o guru que é sincero não pensará dessa forma. Ele pensará que é apenas o mensageiro de Nityananda Prabhu. Ele não dirá: eu sou a mesma pessoa que ele. Eu apareço repetidas vezes. Eu vou aparecer repetidas vezes e vou levá-lo para Goloka. Nityananda Prabhu e o Tamadikari podem dizer isso, mas não imitem. Não digam: eu sou o Tamadikari. Aqueles que imitam se colocam numa posição muito perigosa. Nós percebemos quantos caíram, se afastaram de suas posições e inclusive sofreram reações violentas. Por quê? E alguns discípulos, mesmo enquanto seu Gurudeva ainda está presente no mundo, começam a iniciar tantas pessoas eles mesmos, sem sequer ter a ordem de seu Gurudeva. Por que eles fazem isso? Isso é mau comportamento. Por isso, o Madhyama Guru deve saber que seus discípulos não podem avançar muito bem. Ele deve se dar conta de que ele próprio deve ter a orientação de um mestre espiritual avançado. Assim, ele não cometerá nenhuma ofensa contra Vaishnavas de alta classe. Mas se ele não buscar esse tipo de refúgio, ele vai cometer muitas ofensas aos pés de lótus de devotos superiores. Ele está fadado a cometer essas ofensas. Aí ele repete o que Prabhupada está falando. Por isso, o discípulo deve ter muito cuidado, deve ter o cuidado de aceitar um Tamadikari como mestre espiritual. E aí Gurudeva conclui: por isso, devemos ser muito cuidadosos quando se trata desses assuntos. Aí Gurudeva fala: vamos começar a ler o que Srila Prabhupada e Srila Rupa Goswami falam a respeito do 6º verso, um verso muito importante do Shri Upadeshamrita. Jistai Swabhava Janitai Vapushai Chadoshai Na Prakita Tvam Iha Bhakta Janasya Pashet Ganga Basam Nakalubud Budapena Pankai Pramada Vatam Apagati Niradharmai. Então a tradução desse verso é: estando posicionado ou estando em sua posição consciente de Krishna original, o devoto puro não se identifica com o corpo. Tal devoto não deve ser encarado do ponto de vista materialista. De fato, não devemos considerar o fato de semelhante devoto ter um corpo nascido em família inferior. Então Gurudeva vai continuar aqui explicando. Esse é um verso muitíssimo importante.
Aqui a tradução não está completa. A tradução completa diz que a Ganga Mãe, você pode estar à beira da Ganga e você pode olhar umas espumas e às vezes detritos passando junto com suas águas, e você pode pensar que a Ganga está contaminada. Mas na verdade, inclusive cientificamente, a cada tanto tempo os cientistas ligados à questão da qualidade da água, eu não sei como é que seria o nome específico, eles fazem testes de pureza com a água da Ganga e eles sempre concluem, espantados, que a água da Ganga continua pura e transcendental. Mas você tem que ter olhos para ver isso. Ou seja, como o Srila Rupa Goswami está ensinando, a gente não consegue ver nada de transcendental com os olhos mundanos, né? Então a gente está diante de Gurudeva, mas a gente não consegue ver o corpo transcendental de Gurudeva, né? A gente está diante da Jamuna, da Ganga, e a gente está vendo apenas um rio bonito descendo pelo seu leito, né? Se a gente tem olhos materiais, se a gente tem contaminação material no coração, é o que a gente consegue ver. Mas, de qualquer modo, fica essa instrução. Por isso que o Deus diz aqui: primeiro, devemos procurar honrar as 3 classes de Vaishnavas. Por isso que no verso anterior se explica Krishneti Asya Giritam Manasadriyata. Mesmo aqueles que tomam o nome de Krishna uma só vez devem ser respeitados. Quer alguém seja nosso irmão espiritual ou não, ele deve ser encarado como Vaishnava e devemos honrá-lo como tal. No caso dele não ser nosso irmão espiritual, o que devemos fazer então? Devemos tentar pegá-lo pelas costas, envolver seu pescoço e dizer: saia daqui agora, não entre no nosso território. E esses devotos podem até estabelecer uma regra: ninguém deve ir ver esse Vaishnava, ele está fora da nossa sociedade, ele não está na linhagem de nosso Guru. Eles podem dar esse tipo de conselho, inclusive se esse Vaishnava é um devoto de altíssima classe. Então aqui Srila Gurudeva está falando de um assunto seríssimo, né? Mais sério, impossível. Ele está falando do que nós chamamos de sectarismo, né? Sectarismo. O Uttama Mahabhagavata, a característica específica do Uttama Mahabhagavata é que ele, quando ele olha para outro ser vivo, para outro ser humano, ele transfere o seu humor de devoção pura, ou o humor de devoção pura que está no seu coração, para o coração daquele ser vivo, ou daquele ser humano, e por isso a presença dele é tão purificante. O Uttama Mahabhagavata, ele não faz distinção baseada nos aspectos externos de alguém, porque ele, por ser quem ele é, ele sempre está tendo darshan de Krishna, né? De Radha Krishna Lila, e ele está transbordando o êxtase que este darshan promove para ele. E esse transbordar é como gotículas de prema que borrifam do seu corpo transcendental e purificam todos os seres vivos, né? Então, o Uttama Adhikari,
Ele não faz nenhuma distinção. Mas ele, por sua misericórdia infinita, ele desce, entre aspas, a posição de um Madhyamadikari para aceitar discípulos, para poder observar as nuances, as diferenças de avanço espiritual entre todos os discípulos, entre todas as pessoas que se aproximam dele, de maneira que ele possa, para cada um, dar um ensinamento, a orientação, a inspiração específicas que façam com que esses devotos evoluam. Então, mas esse Vaishnava, esse Madhyamadikari, que, como o Gurudeva explicou há pouco, pode iniciar discípulos, contanto que tenha a humildade de iniciar poucos discípulos e que atue como se fosse um mensageiro do seu Gurudeva, do seu Uttama Bhagavata Gurudeva, ele, segundo o verso anterior de Srila Rupa Goswami Pada, ele mentalmente ele presta reverências ao devoto iniciante, ao Kanista de Karna. Mas quando ele está diante de um Madhyamadikari, ele tem trocas amorosas como um amigo do peito. Ele dá presentes e recebe presentes desse Madhyamadikari, né? E esse Madhyamadikari não quer dizer que, quando ele está diante de um Madhyamadikari, não quer dizer que esse Madhyamadikari é um discípulo do seu próprio Guru, ou é um Vaishnava que está fazendo seva na mesma missão que ele. Existem centenas de missões Vaishnavas no planeta. E, praticamente, pelo desejo de Mahaprabhu, cada uma dessas missões Vaishnavas vai ter a presença raríssima de Vaishnavas puros, no sentido real, né? Aqueles que são Uttama Mahabhagavats, né? Que vão ser a luz, o foco de orientação de todos os Vaishnavas que estão galgando os seus degraus de evolução, né? Então, independe, como também pela vontade de Krishna e pela vontade dos seus próprios devotos, né, como nós conhecemos a bela história de Brahmaji, que depois de ter se sentido ofensor de Krishna por ter testado o Bhagavatar de Krishna ao roubar os bezerrinhos e os vaqueirinhos de Krishna, ele se arrepende e ele ora a Krishna. Na verdade, ele ora a Mahaprabhu para que ele apareça na lila de Mahaprabhu, mas que ele nasça numa família, num corpo que seja de baixa casta, para ele se purificar, para ele se manter humilde, né? Para ele receber uma lição. Então, assim, é muito difícil a gente, com a nossa mente mundana, entender os movimentos, os desejos, as intenções de um Vaishnava puro e do objeto do seu amor, que é Shri Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Srimati Radhika. Então, Gurudeva diz que nós devemos, ele continua dizendo aqui, que nós devemos honrar todas essas instruções dadas por Rupa Goswami. Aqueles que estão cantando, mesmo que seja, ou aqueles que cantam mesmo que seja um nome de Krishna, devem ser honrados mentalmente. Aqueles que são iniciados de fato, estão sempre cantando os santos nomes, devem ser honrados mentalmente e também com o corpo e as palavras, né? E aqueles que são superiores, que não criticam ninguém, que não têm anatas, que estão livres de ninda, a propensão a criticar, e dvesha, a inveja, estão sempre cantando e se lembrando dos passatempos Astakaliya
lila de Krishna, devem ser honrados do fundo do coração. Doem a sua cabeça, o seu coração, o seu tudo aos pés de lótus de semelhante pessoa e sirvam-no, sirvam as suas palavras a seus pés de lótus, a tudo que gira em torno dessa personalidade transcendental. Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadi Kuto Pilabhyate Tatra Lolyam Api Mulyam Ekalam Janma Koti Sukritai Nalabhyate. Servindo esse grande Vaishnava, você pode desenvolver uma cobiça super espessa de conquistar o serviço espontâneo a Krishna. Isto com certeza acontecerá. A seguir, Rupa Goswami explica que um Vaishnava pode estar nesse padrão altíssimo, mas o Kanista Adhikari não consegue distinguir quem é o Uttama, Madhyama ou Kanista. O Madhyama Adhikari pode determinar isso, mas às vezes ele pode estar enganado. O Madhyama Adhikari pode determinar isso, mas às vezes ele pode estar enganado, porque ele não tem as características do Uttama Mahabhagava. Ele tem fé, tem Nista, Guru Nista, mas ele não domina perfeitamente o Siddhanta Vaishnava. Ele conhece muito. Se ele vê uma pessoa muito bela, jovem, energética, cantando ou dando uma palestra, ele pode pensar assim: este é um Guru Vaishnava muito fidedigno. E se um Vaishnava é mais avançado e está pregando, mas como Astavakra é muito feio e não tem a voz doce, ele pensará: esse é bogus, esse é falso. Então é para esse tipo de devoto que Rupa Goswami está dizendo: Jistai Swabhava Janitai Vapushai Chadoshai Na Prakritatam Ihabhakta Janasa Pashet Gangam Basam Nakalubud Buddhat Pena Pankai Brahmadavatam Apagacha Tinira Dharma. O devoto lê parte da tradução desse verso, estando em sua posição consciente de Krishna original. O devoto puro não se identifica com o corpo. Semelhante devoto não deve ser encarado do ponto de vista materialista. De fato, ele deve desconsiderar o fato de um devoto ter um corpo nascido em família inferior. Srila Gurudeva continua agora dizendo: vocês devem reparar em algo aqui. Um devoto na fase inferior não encara as coisas com visão espiritual. Então, um devoto na fase anterior não encara as coisas com visão espiritual. Por causa de sua visão mundana, às vezes ele se volta contra um devoto puro. Por isso, ele deve ser muito cuidadoso, muitíssimo cuidadoso. O Vaishnava puro não tem nenhuma visão mundana. Rupa Goswami adverte neste shloka que não devemos julgar os Vaishnavas com critérios mundanos. Pesado, né? Aí o devoto continua lendo. As definições de vírus foram atualizadas. Jai Shri Radhe. O devoto continua lendo o néctar da instrução de Srila Prabhupada. De fato, devemos desconsiderar o fato de um devoto ter um corpo nascido em família inferior, um corpo de tez estranha, deformado, ou um corpo adoentado, enfim. Segundo a percepção comum, essas imperfeições podem parecer proeminentes no corpo de um devoto puro, mas a despeito
desses aparentes defeitos, o corpo do devoto puro não pode se poluir. Ele é exatamente como as águas do Ganges, que às vezes durante a estação das chuvas se enchem de bolhas, espuma e lama. As águas do Ganges não se poluem. Aqueles que são avançados em entendimento espiritual tomarão banho no Ganges sem considerar a condição da água. Jai Shri Prabhupada. Agora Gurudeva vai contar a história do Rishi Astavaka. Ele foi convidado a participar do conselho do sábio Gyani Maharaj Janaka, o pai de Sita Deva. Tantos rishis, munis e brahmavadis de altíssima classe que tinham percepção de Brahma estavam ali presentes. E este Astavaka, cujo corpo era deformado em 8 partes, acabou chegando ao conselho de Maharaj Janaka. Ele levou um mês para viajar, o que normalmente demoraria um dia. Assim, bem lentamente, com muita dificuldade, ele chegou ali com a ajuda apenas da sua bengala. Vendo-o chegar, todos começaram a rir. Maharaj Janaka também riu. Essa pessoa, eles começaram assim, eles riam e falavam assim, olha que audaciosa essa pessoa e que desesperada. Aqui temos tantos conselheiros eruditos. E sem nenhum temor, ele entrou para ficar entre nós. Sua pele é áspera e escura. Ele tem um defeito aqui, um defeito ali, sua boca é toda curvada, tudo sobre ele é distorcido. Por isso, como que ele ousa ter vindo aqui? Ele não usa boas roupas, nada. E também está cheio de rachadura no pé. Então, todo o grupo reunido ali começou a gargalhar. Por um instante, Astavaka ficou calado. Mas aí, ele gargalhou tanto, mas tanto, que o ruído das risadas dele apagou a risada dos outros. E aí todos ficaram assim, embasbacados. Por que ele está rindo assim? E pararam de rir. Então Maharaj Janaka aproximou-se dele e perguntou: quem é o senhor? E por que está rindo tanto? Ele disse: quem sou eu? Eu vou lhe dizer depois. Porque estou rindo? Mas eu não estou rindo. Eu estou chorando. Eu vim de tão distante. E você vê a minha condição. Não consigo andar direito. Eu só vim aqui para estar com os conselheiros, com os seus conselheiros, Maharaj Janaka. Eu havia ouvido que eles são muito eruditos. Aqui estão reunidos os Brahma Gyanis, que são como Jagavalkya e tantos outros. Eu vim aqui ouvir seus discursos e suas palestras, mas em vez disso, perdi todas as esperanças. Maharaj Janaka perguntou: por que você perdeu as esperanças? Todos aqui são tão eruditos. E ele respondeu: mas eu não vejo aqui alguém que seja tão erudito. Eu vejo que todos eles são como sapateiros. Janaka Maharaj então ficou sério. O senhor diz que eles são sapateiros? Por que eles todos são sapateiros? Todos eles? O senhor não percebe que eles são pessoas eruditas, que vêm de Brahmana Vamsha, da dinastia dos Brahmanas eruditos? Eles são Brahmavadi Rishis muito eruditos?
Não, não. Todos são sapateiros. Sabe por quê? Porque os sapateiros trabalham com peles. É a única coisa que eles conhecem. Esta pele é um couro áspero. Este é um couro mais refinado, de boa qualidade. Aquela ali é macia e suave. Então eles são iguais aos sapateiros. Eles não conseguem enxergar se o Atma é puro ou não. Eles não percebem Atma e Paramatma. Apenas o corpo, apenas esta pele. Eles são peritos em pele, mas não em Atma. Então, todos aqueles vistos ali presentes, ficaram envergonhados. E imediatamente, Maharaj Janaka aproximou-se dos pés de lótus daquele Vishnu. O rei colocou-o em seu próprio trono e começou a lhe pedir desculpas. Aqui vemos o mesmo princípio. Você não deve aplicar a sua visão mundana a devoto algum. Sempre tome cuidado. Não critique nenhum Vaishnava pelo fato dele ter algum favorecimento físico ou mental, pelo dinheiro dele, pela reputação ou por qualquer outra coisa. Mas em geral nós agimos contra essas instruções. Se um Vaishnava elevado aparece e influencia a nossa área, então nós vamos perder nossos benefícios materiais, nossa renda, nossos discípulos, nossa posição, nosso poder e todas as outras coisas. Isso será muito ruim para nós. Por isso devemos entender da outra maneira. Este é o ponto de vista de Rupa Goswami, não apenas de Swamiji. Aí Gudel fala para o discípulo que ele agora chegou na página 63 e nós vamos parar aqui. Já está chegando a nossa hora também. Estamos lendo o belíssimo A Essência de Todos os Conselhos durante o mais auspicioso de todos os eventos, o Shigur Punima. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Sachinandan, Jaya Gora Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Sachinandan, Jaya Gora Hari. Jaya Gora Mahaprabhu, Nityananda Giriraj Maharaj, Jaya Prasita Prabhu, Shri Gurudev, Jaya Vancha Kalpataru Vashya Kripa Sindhu Devacha,
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम।